As movimentações do departamento de futebol do Flamengo no mercado não estão descoladas do que está estabelecido com o departamento financeiro. Enquanto tenta reforçar o elenco, vide o interesse em Claudinho e de La Cruz, a calculadora e as planilhas não são esquecidas. A conta mais recente. O Flamengo finalizou o mês de março com 167 milhões de reais no caixa. Uma posição considerada confortável. O caixa é importante porque é responsável não só por investimentos imediatos em jogadores, mas para a manutenção do dia a dia do clube, salários, fornecedores e contas, em geral. O Fla não irá zerar o caixa para contratar jogadores. Ao fim do primeiro trimestre de 2023, o clube tinha 279,5 milhões de reais a pagar referentes à compra de jogadores, sendo 151,5 milhões de reais dentro do período de 12 meses, até o fim de março de 2024. Outros 128 milhões de reais foram parcelados de abril de 2024 em diante. Por outro lado, o clube tinha ainda ao fim de março 137,6 milhões de reais a receber por negociações. Sendo que 100,7 milhões de reais a curto prazo e 36,8 milhões de reais a longo prazo. Ou seja, a diferença ao término do primeiro trimestre entre o que o Flamengo teria a pagar e a receber a curto prazo era de 50,8 milhões de reais, mais a pagar do que a receber. Outros 91,2 milhões de reais de diferença eram a longo prazo. Isso é um problema. Não necessariamente, porque existem parte das reservas do caixa para amortizar e cumprir as obrigações de momento. Mas a rédea não pode ficar solta. No orçamento publicado, o Flamengo não revelou quanto pretende gastar com jogadores, até por uma opção estratégica para não perder poder de negociação, já que o outro lado das tratativas pode ficar sabendo até quanto pode apertar o rubro-negro. Quanto o Flamengo já investiu na janela atual. O clube está no mercado e já anunciou 3 contratações: Rossi, Alan e Luiz Araújo, 2 com pagamento por direitos econômicos. Luiz Araújo, 9 milhões de euros, 48 milhões de reais. Sem detalhes de parcelamento divulgados. Alan, 8,2 milhões de euros, 43,8 milhões de reais. O pagamento do valor total será feito em 3 parcelas: entrada, 3,5 milhões de euros, a segunda em janeiro de 2024, 2,7 milhões, e a última em julho 2024, 2 milhões de euros. Qual o princípio para avaliar os números? O Flamengo olha para o caixa e o que tem de compromissos a pagar. A diretoria considera ainda se esses compromissos são a curto, dentro de um ano, ou a longo prazo. Outro elemento na equação: o quanto desses valores é em moeda estrangeira. O saldo depois disso tudo é positivo ou negativo. O orçamento do Flamengo é feito por cada setor, que passa ao departamento financeiro por volta de setembro/outubro de cada ano. A diretoria de futebol entra nesse mutirão, passando informações que se juntam às demais áreas do clube. O Flamengo tem entradas e saídas em moeda estrangeira. Em negociações desse tipo, o clube costuma fixar um limite na variação cambial, até para se proteger. Outra forma de proteção é manter uma reserva de moeda estrangeira. A visão do Flamengo sobre a janela do meio do ano. Normalmente aqui envolve maiores valores devido às movimentações de clubes europeus em seus elencos, e o Flamengo estará atento a oportunidades que sejam importantes tanto para reforço de seu próprio elenco quanto para alguma nova venda, informou o clube no último relatório financeiro divulgado.